a Eudeme e a Ética Nicômaco bem parecidas, né? Eu acho que é a mesma tradução, porque em grego, né, eles não têm ponto e vírgula, ponto, vírgula, exclamação, pergunta, eles não têm isso, né? Na tradução aqui tinha o sentido, mas no Starigita não tem. Ele não tem parágrafo, não tem nada, só tem os blocos, né? Só tem os blocos e a escrita corrida dele. Mas agora vamos passar agora para São Tomás de Aquino na Suma Teológica. Ó, esses 9 livros aqui, ó, se chama Suma Teológica. A Suma Teológica de São Tomás de Aquino. Vamos lá. Vamos deliberar sobre a... porque assim, São Tomás de Aquino, ele faz o seguinte pensamento reflexivo. Ele dá 2, 3 argumentos sofísticos, que é chegar com conclusões, com premissas, chegar com premissas certas a conclusões erradas, e depois ele vem com argumento de sentido contrário, e depois ele responde depois das respostas dos sofismas. Então eu vou começar primeiro pelo respondo, vou começar primeiro pelo sentido contrário, vou ir no respondo, aí eu vou ler o sofisma e a resposta, entendeu? Vamos lá, a epiquéia, que é a mesma coisa que a equidade. Aristóteles a considera como uma virtude. Respondo. Quando se tratou das leis, foi dito que os atos humanos que as leis devem regular são particulares e contingentes, e podem variar ao infinito. Por isso, foi sempre impossível instituir uma regra legal que fosse absolutamente sem falha e abrangesse todos os casos. Os legisladores, examinando atentamente o que sucede com mais frequência, procuram legislar levando isso em conta, mas em alguns casos observar rigidamente a lei vai contra a igualdade da justiça e contra o bem comum que a lei visa. Um exemplo é a lei determina que os depósitos sejam restituídos, porque na maioria dos casos isto é justo. Mas num caso determinado, isso pode ser nocivo. Por exemplo, se um louco furioso que deu uma espada em depósito a reclamar no acesso de loucura, ou se alguém exigir o depósito para lutar contra a pátria. Em tais casos, é mal seguir a lei estabelecida e é bom, então, deixando de lado a letra da lei, obedecer às exigências da justiça e do bem comum. A isto que se ordena a epiquéia, que nós chamamos de equidade. E assim se torna claro que a epiquéia é uma virtude. Vamos lá. O primeiro argumento sofístico. Com efeito, nenhuma virtude destrói a outra. A epiquéia elimina outra virtude, porque ela suprime o que é justo segundo a lei e que parece se opor à severidade. Logo, a epiquéia não é uma virtude. Aí vamos lá. No primeiro. Portanto, deve-se dizer que a epiquéia não se afasta simplesmente do que é justo em si mesmo, mas do que é determinado pela lei. Nem se opõe à severidade, porque segue fielmente à verdade da lei no que é necessário. Mas seguir a verdade da lei quando não é oportuno é um ato vicioso. Por isso o código diz, não há dúvida que peca contra a lei aquele que, se apegando à letra da lei, contradiz a vontade do legislador. Vamos lá, o segundo sofisma. Agostinho diz, embora os homens julguem as leis temporais quando as instituem, depois que elas estão instituídas e confirmadas, não é mais permitido ao juiz julgá-las, mas sim simplesmente julgar de acordo com elas. Ora, a epiquéia parece julgar a lei, quando estima que não se deve observá-la em determinados casos. Logo, a epiquéia é mais um vício que uma virtude. Mas vamos lá. Segunda resposta. Deve-se dizer que alguém julga a lei quando diz que ela não foi bem feita. Mas quem diz que, num caso determinado, a letra da lei não deve ser observada, não está julgando a lei em si mesma, mas simplesmente um caso específico que se apresenta. Terceiro argumento sofístico. Parece próprio da epiquéia atender à intenção do legislador, como diz Aristóteles. Ora, interpretar a intenção do legislador é privilégio reservado ao príncipe. Daí a palavra do imperador no código. Só a nós compete, é lícito, examinar a interpretação interposta entre a equidade e o direito. Por conseguinte, o ato da epiquéia é ilícito. Logo, a epiquéia não é uma virtude. Vamos lá, no terceiro argumento. Deve-se dizer que a interpretação tem lugar nos casos duvidosos, quando não é permitido, sem decisão da autoridade, se afastar dos termos da lei. Mas em casos evidentes, não se trata de interpretação, mas de execução. Agora vamos para o segundo artigo. Vamos lá. Em sentido contrário.
Aristóteles diz que a epiqueia é algo justo. Respondo. A uma virtude corresponde três partes: a parte subjetiva, integrante e potencial. A parte subjetiva é aquela a qual se atribui essencialmente o todo e é menos que o todo. E isso pode acontecer de duas maneiras. Às vezes se atribui o todo às partes segundo uma única razão, como quando atribuímos o gênero animal ao cavalo e ao boi. Mas outras vezes a atribuição se faz a uma das duas partes por prioridade. E é assim que o ente se atribui primeiro à substância e depois ao acidente. Logo, a epiqueia faz parte da justiça tomada no sentido geral, como uma espécie de realização da justiça, segundo a expressão de Aristóteles. Fica, pois, claro que a epiqueia é parte subjetiva da justiça, e esta pode ser chamada de justiça por prioridade, antes mesmo da justiça legal, pois a justiça legal se dirige de acordo com a epiqueia. Dessa forma, ela se comporta como uma espécie de regra superior dos atos humanos. Aí, vamos lá agora para os argumentos sofísticos. Com efeito, há duas sortes de justiça: a justiça particular e a justiça legal. Ora, a epiqueia não faz parte da justiça particular, porque abrange todas as virtudes, como a justiça legal. Mas não faz parte da justiça legal, porque ela age fora das disposições da lei. Logo, a epiqueia não é parte da justiça. Vamos lá. Primeira resposta. Portanto, deve dizer que a epiqueia corresponde quer dizer que a epiqueia corresponde propriamente à justiça legal. De uma certa maneira está incluída nela, e de certo modo a ultrapassa. Se chamarmos de justiça legal aquela que obedece à lei, seja quando a letra dessa, seja quando a intenção do legislador, que é bem mais importante, então a epiqueia é a parte mais importante da justiça legal. Mas se chamarmos de justiça legal unicamente aquela que obedece à lei segundo a letra, então a epiqueia não faz parte da justiça legal, mas da justiça tomada no seu sentido geral, e se distingue da justiça legal ultrapassando-a. Segundo argumento sofístico, uma virtude mais principal não faz parte de uma virtude menos principal. Assim, as virtudes cardeais, que são as principais, são atribuídas às virtudes secundárias como partes dela. Ora, a epiqueia parece ficar acima da justiça, como seu nome sugere, pois vem de epi, que significa acima, e dikaion, que significa justo. Logo, a epiqueia não é parte da justiça. Vamos lá para a resposta. Deve-se dizer que Aristóteles diz que a epiqueia é melhor do que uma certa justiça, ou seja, a justiça legal que observa a letra da lei. Mas, porque ela é própria de uma justiça, não é melhor que toda justiça, em sentido geral. Mas sim na justiça legal, né? Vamos na terceira argumentação sofística. Parece que a epiqueia se identifica com a moderação, quando Paulo diz que vossa modéstia seja conhecida a todos os homens. O termo grego que ele emprega corresponde à epiqueia. Ora, segundo Cícero, a modéstia faz parte da temperança, logo a epiqueia não é parte da justiça. Vamos lá para a resposta. Deve-se dizer que a epiqueia compete ser moderada no que concerne à observância da letra da lei, mas a moderação que faz parte da temperança, modera a vida exterior do homem, no que se refere ao andar, ao vestir e no outros comportamentos desse gênero. Mas é possível que entre os gregos o termo epiqueia tenha servido para designar todos os tipos de moderação. Aí, gente, um pequeno resumo que eu entendi, né, do que esses três livros falam. A epiqueia, também compreendida como equidade, é parte anexa da virtude da justiça. Ela tem como prioridade ir de encontro à lei pré-estabelecida e de julgar a intenção do legislador que vá contra o bem comum. São Tomás toma a epiqueia como parte atuante da não execução da lei e da interpretação do príncipe. O príncipe, hoje em uma democracia, é o cidadão. A epiqueia deve ser usada apenas para nos casos de que a lei porque segundo São Tomás, a intenção do legislador sempre é o bem comum. Como quando ele tratou no 4, na Suma Teológica 4, a lei, a justiça não, desculpa, a lei. Que eu falei, né, que a lei visa o bem comum e que o bem comum é a felicidade e utilidade comum para o cidadão, irradiado da vontade do cidadão para toda a comunidade. Porque o legislador ele tem que ter um fim, o fim é o bem comum. A lei também tem que ter um fim, o fim da lei é o bem comum e o legislador tem que atender o bem comum, assim como a lei.
E no caso que a lei não observa o bem comum, que é a felicidade e a utilidade, quando a lei não observa isso, usa-se a epiqueio para, no determinado caso, não seguir a letra da lei, né? Vamos lá. Se sobrepõe ao direito positivo a norma jurídica e a lei em vista do bem comum, uma vez que é meta jurídica e consonante com as leis da natureza e hábitos gerados pela moral dos mesmos, e ordenadora jurídica. Bem, é isso. É isso, gente. Muito obrigado.